Boa tarde, alunos e alunas do sétimo ano. Aqui é o professor Johnny, foi professor de Geografia. E eu, conforme havia falado para vocês ontem na aula virtual, estou enviando um pequeno vídeo como forma de revisão, de recapitulação do tema e das atividades da semana 4. Nós temos aí na semana 4 como principal tema, a análise das paisagens urbanas e rurais. E aqui, nesse momento, cabe, a gente relembrar os tipos de paisagem, né? Primeira coisa, paisagem é tudo aquilo que a gente vê em um determinado momento. É o que o nosso visual consegue alcançar em determinado momento. E nós temos alguns tipos de paisagem. Paisagem natural e paisagem humanizada, né? A natural é aquela que possui muitos elementos da natureza. O homem não transformou, né? Por exemplo, uma floresta que está intacta, um deserto, uma geleira, uma cachoeira, né? E nós temos paisagens humanizadas, que são aquelas que são muito transformadas pelo ser humano, como por exemplo uma cidade, uma rodovia, né? Uma fábrica. Então esses são os tipos de paisagem natural e humanizada. Nós temos a paisagem rural e a paisagem urbana também. A paisagem rural é aquela que se caracteriza por ser o campo, né? Onde acontece ali atividades da agricultura, da pecuária. E nós temos também as paisagens urbanas, que são as cidades, onde a maior parte da população brasileira vive, né? A maior parte do povo brasileiro vive na zona, na paisagem urbana, certo? E aí temos então as atividades propostas dessa semana. Nessa questão número 1, nós temos duas fotos, duas imagens. Uma imagem está mostrando uma plantação, né? E na segunda imagem nós temos mais uma plantação e uma estrada. E aí nós temos uma frase, né? Onde diz o seguinte, que essas fotos, elas caracterizam uma paisagem natural. Vocês concordam ou discordam? Essa é a questão. Vocês vão analisar e vão falar se realmente é uma paisagem natural ou não. Nessa questão número 2, que é bem interessante, né, nós temos aí uma imagem que de um lado nós temos uma paisagem urbana, que é uma pequena cidade, e do outro lado uma paisagem rural, um pequeno campo, com plantações, né? O pessoal colhendo, trabalhando na lavoura. A partir dos conhecimentos sobre esses tipos de paisagem, vocês vão ler as frases e colocar verdadeiro ou falso. Lembrando, né, que nessa questão aí, nessa atividade, vocês vão deparar com o termo atividades secundárias e terciárias. Na segunda frase aí, ó, no espaço urbano predominam atividades secundárias e terciárias. E eu havia explicado pela aula virtual o que são essas atividades secundárias e terciárias. Existem três tipos de atividades. Primária, que é a agricultura, a pecuária, né? O extrativismo. Secundária, que são as indústrias. E terciária, que é o comércio, os serviços em geral. Ok? Só para recapitular. Nessa questão número 3, nós temos uma charge, né, que mostra lá uma pequena casa num morro, está chovendo, vai desmoronar, né? E aí pede que vocês assinalem a alternativa que melhor, vamos dizer assim, representa o que essa charge tem como característica na transformação das cidades, né? Na questão número 4, que é a última questão, uma fotografia onde vemos aí uma praia, né? Temos o mar, temos uma serra lá no fundo, temos um calçadão, pessoas, guarda-sol. Vocês vão citar quais são os elementos naturais que estão nessa foto e quais são os elementos humanizados que também estão nessa foto. Bom, pessoal, é bem tranquilo esse conteúdo, é bem fácil, né, de se compreender, né? Esse é o tema da semana 4, esse vídeo para recapitular. Desejo a vocês uma ótima semana de estudos. Peguem firme, tá certo? E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Um abraço.